Gravo esse vídeo antes da entrevista de João Dória, né? A minha aposta, né, mais do que aposta, né, eu tenho informação sobre isso, é que Dória não será candidato a presidente. Ele irá desistir. Hoje, talvez mais adiante. Por que Dória irá desistir? Dois motivos precipitaram isso, dois motivos relevantes, importantes. Primeiro, enfim, estão interconectados, né? A entrevista na semana passada de Rodrigo Garcia se afastando de Dória. Então, aquele que era vice de Dória, que assumiu o governo do estado de São Paulo, que deveria ser, digamos assim, o principal apoiador da candidatura presidencial de Dória, diz, não, eu não tenho nada a ver com ele. E aí o que acontece? Dória passa a receber telefonemas do Brasil inteiro, né, dizendo o seguinte, poxa, mas se nem a pessoa que te acompanhou todos esses anos te apoia, como é que eu vou apoiar? Então isso fragilizou brutalmente João Dória. Então, fator número 1. Fator número 2, foi feita a prévia do partido, todo mundo viu no decorrer da prévia. O que acontece? Quando você faz uma prévia que, né, tem um eleitorado relativamente amplo, enfim, teve que ir atrás de muitos votos, milhares de votos, aquele que tem mais estrutura é o favorito. O João Dória tinha mais estrutura. Por quê? Governador de São Paulo, da elite, alguém pertencente à elite empresarial, elite econômica de São Paulo. Então ele tinha mais estrutura. Então ele era, desde sempre, o favorito para vencer as prévias. Só que a elite do partido, os dirigentes do partido, não queriam que Dória fosse candidato a presidente. Então ele venceu a prévia, e isso o colocou como o candidato a presidente escolhido pelo partido, mas a elite não quis. Então você tem esses dois fatores. Rodrigo Garcia abandona a Dória completamente e a elite do partido, desde lá de trás, não queria Dória como candidato a presidente. É muito difícil você enfrentar isto. Ele vem enfrentando até agora, vem fazendo tudo que estava ao alcance dele, enfim. Não acho que Dória seja alguém que se comporte de acordo com o que exige de um político. Eu acho que isso dificulta muito a vida dele. Eu acho que ele poderia, talvez, ter granjeado mais apoio político dessa elite partidária, mas fica muito difícil você tocar uma candidatura com a elite do seu partido contra e com o candidato a governador do estado. Enfim, o PSDB é um partido que nasceu em São Paulo, cuja espinha, a coluna vertebral, tanto de votos nacionais quanto política, é de São Paulo, porque é interessante, a coluna vertebral do PT, política, é em São Paulo. Maior bancada de deputados federais, Lula fez toda a carreira política em São Paulo, enfim, ele sendo a principal figura do partido. Só que a espinha dorsal, a coluna vertebral do PT de votos nacionais está no Nordeste. Então o PT ele tem essa divisão e isso acaba tendo impacto internamente no partido. No caso do PSDB, não, é tudo São Paulo. Então, o Rodrigo Garcia retirar o apoio de Dória deixa ele completamente a descoberto. E aí o que acontece? Dória saindo, aí é uma questão aritmética, matemática. Se tiverem só dois candidatos a presidente, a eleição é de um turno só. Não adianta ter a lei com o segundo turno, que a eleição vai ser decidida no primeiro turno. Então, o que nós estamos vendo? Uma redução dos candidatos a presidente. A saída de Dória, a eventual saída de Dória, levará o PSDB a querer fazer uma aliança com o MDB e indicar como vice de Simone Tebet Eduardo Leite. Vamos ver se isso vai acontecer. Não sei se Simone Tebet também será candidata. O que ela queria até agora, ela está aparecendo na mídia nacional, está aparecendo na mídia estadual. Ela não tem condições de ser reeleita senadora, porque a ex-ministra Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, é franca favorita no Mato Grosso do Sul, candidata bolsonarista, com apoio do governo, franca favorita para ser eleita senadora, o que seria a renovação de mandato da senadora Simone Tebet. Ela pode optar por ficar sem mandato. Político sem mandato, a vida dele vira um horror. Né? Político, ele sobrevive na medida em que tem mandato.
que tem voto, que foi eleito. Né? Então, Simone Tebet, uma coisa que pode estar acontecendo é ela, olha, eu consigo aqui, eu tenho essa pré-candidatura, fico tendo visibilidade e depois saio, sei lá, candidata a deputada federal pelo Mato Grosso do Sul. Não sei, é difícil para um senador aceitar ser deputado federal. Foi o que Gleisi Hoffmann fez, né? A maioria dos senadores, né, meio que se acham deuses ou deusas, né? Então você voltar para o mundo dos mortais, para o plenário da Câmara dos Deputados, para essa maioria é muito difícil. Mas vamos ver, né? Pode ser que ela avalie que é melhor ter o mandato na mão, o mandato de deputada federal, do que ficar sem mandato. E o próprio MDB possibilitou a candidatura de Henrique Meirelles na eleição passada. Mas a eleição passada era uma eleição totalmente atípica. Essa também tem um aspecto atípico, que é um atual presidente disputando com um ex-presidente. A eleição passada era atípica no sentido totalmente contra o sistema, então todo mundo lançou todas as candidaturas possíveis. Essa está acontecendo algo oposto. Quem passa a perceber e aceitar a ideia de que só dois têm chance, e aí não faz sentido levar recursos de campanha para outros candidatos que não sejam aqueles que têm chance, né? E aí, nesse caso dos partidos que não têm candidatos a presidente viáveis, eles levam recurso para deputados federais e senadores. E estão sendo pressionados para isso, governadores, gente que tem chance realmente de ser eleito. Então a Simone Tebet vai ter que enfrentar isso dentro do seu partido. Da vez passada era fácil dizer, olha, Henrique Meirelles, você é milionário, financia a sua campanha e o dinheiro a gente usa para as outras candidaturas do MDB. E agora, o que vai fazer? O MDB vai... e detalhe, uma das coisas importantes dessa história toda é que Simone Tebet também funciona como uma espécie de poder de barganha de Michel Temer para ser recebido por Lula. É claro que Michel Temer quer conversar com Lula, mas Lula até agora não recebeu. Pode ser que receba mais na frente? Pode ser. Eu acho que a tendência talvez seja essa, porque é complicado conversar com Michel Temer, uma vez que ele foi o grande beneficiário do impeachment de Dilma. Mas vamos ver, né, o que Lula está tentando fazer, uma aliança muito ampla, tentando fazer essa coisa. Ele próprio, Lula, já andou falando algumas vezes, né, quando foi feita uma aliança muito grande para a derrubada da ditadura militar, você fazer uma aliança de transição de Bolsonaro para um governo. Então, uma aliança bastante ampla. Não sei, né, se isso daí, porque tem um aspecto simbólico muito ruim de receber Michel Temer, mas Michel Temer tem a chave da desistência de Simone Tebet. E Lula tem a chave, né, de Michel Temer. Recebendo ele, eu acho que em moto contínuo, logo em seguida, Simone Tebet desistiria. O PSDB lançaria Eduardo Leite candidato a presidente? Não sei, vai ficar em aberto caso de fato se consolide a desistência de João Dória. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora os dois partidos estão ali namorando. Quem faz o quê? Simone Tebet. Tem muito tempo. Tudo tem que ser decidido até a última semana de julho. Então ainda tem maio, tem junho e tem julho, né? Tem o que resta de maio, enfim, caminhando aí para o final de maio, mas tem 2 meses pela frente. Simone Tebet, se for candidata, vai ficar sem mandato e corre o risco de passar vergonha na campanha eleitoral, terminando a campanha eleitoral com um percentual muito pequeno, né? Marina passou vergonha e, enfim, hoje ela é um nada porque ela teve 1% de votos. Eu sempre raciocínio, né? Quer dizer, o raciocínio basicamente é o seguinte: nós que não fomos candidatos a presidente tivemos somente 1% de votos a menos que Marina, ou seja, é um desempenho, né, absolutamente sem sentido, né? E Simone pode estar se tornando vulnerável caso tenha, acabando, né, ela pode acabar a eleição presidencial politicamente enfraquecida com um desempenho muito ruim. Se ela tiver um desempenho bom, fica lá, né? Alguém insensato, importante. Então, vamos ver, tem aí desdobramentos aí pela frente com essa eventual desistência, essa grande possibilidade, eventual desistência de João Dória para a sua candidatura de presidente da República. Lamento pelo PSDB, acho que foi um grande erro do PSDB fazer prévias. E esse tipo de coisa é uma coisa que se decide na política, internamente no partido. Resolveram importar um sistema lá dos Estados Unidos
que nem sempre foi assim nos Estados Unidos, começou na década de 60, 70. Então resolveram importar para cá. Pode ser que algum dia seja assim no Brasil, mas não era o caso. E aí eu acho que se deram mal. Um grande abraço, comente os vídeos, fique aqui no canal. Note que esse canal é um canal de análise política.